Alô, meus amigos e minhas amigas, aqui é o radialista Antônio Carlos Valente. Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Nesta noite de quinta-feira, hoje são 22 de janeiro de 2022, o relógio marca agora 20 horas e 24 minutos. Eu estou realizando uma visita para uma tradicional família aqui de Santana do Livramento. Vejam essa figura aí, uma figura maravilhosa e que sem dúvida faz parte da história musical de Santana do Livramento. O querido professor Afonso Celso, hoje casado com a professora Maria Alice Barbosa. Estou aqui na Silveira Martins, na residência deles. O professor morou durante muitos anos na cidade de Pelotas, né? Foi embora de Livramento para Pelotas lá no ano de 1975. Boa noite, professor Afonso Celso. Que prazer recebê-lo aqui para um bate-papo. Boa noite, Antônio Carlos Valente. Prazer é todo meu. Nosso. Tudo bem aí? Tudo bem. Professor, o senhor começou na música aqui em Santana do Livramento, lá no início dos anos 60. Como é que foi? Tocando acordeon? Tocando acordeon. Eu trouxe um acordeon do Mato Grosso, onde eu estava morando na época, que eu ganhei do Dr. Hugo Piega Silveira, esse acordeon. E foi o primeiro instrumento que eu tive que me levou ao profissionalismo na música. Eu tive duas fases na música. A primeira fase foi de conjunto de baile, os cabarés, à noite, isso aí. Depois tive uma segunda fase, quando eu fui para Pelotas, que eu fiz a faculdade de música lá. Depois fui aproveitado. No começo fui monitor. Depois entrei como professor na universidade. Então é a segunda fase, bem diferente da primeira fase. Aí era música erudita. Eu fui coordenador do coral da universidade. Dei aula. Foram meus alunos, por exemplo, o Joca Martins. Conhece o Joca Martins? Grande cantor nativista do Rio Grande. Meu aluno lá em Pelotas. Fez uma homenagem para Livramento. Eu sou bagual. É, o Joca foi meu aluno. Aluno de música. De música, conjunto de câmera, que era uma disciplina que eu dava. Ele foi meu aluno. O senhor foi professor quantos anos lá na Universidade de Pelotas? Eu fui professor, vou te contar, mais de 20 anos lá. Professor Afonso Celso, e aqui em Santana do Livramento, lá pelo ano de 1963, quais os conjuntos dos quais o senhor participou, que o senhor fundou? Bom, eu fui fundador do Mocambo. Do Mocambo, que legal! Toquei no Sete de Ouro, toquei no Leblon 70, tive o conjunto próprio, um quarteto, Celso, seu conjunto, e quando iniciou a TV Dias, aí eu toquei muito na TV Dias, com o Astro Cabageiro, tocava no sábado, tocava domingo de manhã, antes de ir para Pelotas. Tinha muito serviço de música aqui na fronteira naquela época. Hoje não tem lugar nenhum.
Os clubes estão tudo fechados, né? Exatamente. Passa na frente do comercial, está fechado. O Cachoeiral está fechado. O Uruguai está fechado. Tudo fechado. Professor Afonso Celso, quando eu vejo fotografias antigas, e eu gosto muito de história e fotos antigas, e eu fico fascinado ao constatar o seguinte, vendo essas fotografias. O senhor, cabelos longos, cabeludo, de óculos, né? Uma estampa assim de intelectual, jovem, com seus 17, 18 anos, e eu vejo no senhor, naquela época, um líder. O senhor foi um líder da juventude em Livramento, e aquilo me encanta. O senhor criou conjuntos, o senhor ensaiava com o pessoal. Que bonito, né, professor? Pois é, foi uma época boa. Foi um primeiro aprendizado aqui em Livramento. Foi um primeiro aprendizado, foi bom. Eu nem me lembrava que eu tinha cabelo comprido. Foi você que descobriu essa foto, não sei de onde. Até estou curioso de perguntar. Sim. Quem é que lhe forneceu essa foto? Essa foto, ela está na galeria de fotos, no álbum de fotografias do Facebook, de um amigo seu e de um colega de música que tocou junto com o senhor, um dos cascudos, o nosso querido Arnaldo, que faleceu recentemente. Ali eu encontrei aquela foto tão bonita, né? O senhor bem mocinho e cabeludo. E o senhor tocava acordeon e teclado, né, professor? Teclado. Aliás, diga-se de passagem, o elogio frontal não se faz, mas toda regra tem exceção. Os críticos especializados dizem que o senhor sempre foi um exímio músico. Sabe que o primeiro órgão eletrônico fui eu que trouxe aqui para Livramento. Ai, que maravilha! Em que ano? Isso foi lá por 69, eu acho. 1969. 68, 69. E aí o senhor tocava onde? No Sete de Ouro ou no Leblon? No Sete de Ouro. No Sete de Ouro. E trouxe da onde esse órgão? Esse órgão eu encomendei de São Paulo. Era um órgão, já não me lembro nem a marca daquele teclado. Foi o primeiro. Eu tocava muito. Olha, eu toquei já em cemitério, toquei em velório, toquei em circo, tocou na embaixada. Toquei na Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Ai, que lindo relato. Um baile com a Elza Soares, que você está dizendo. É que acabou de falecer hoje, né? Hoje, tem a foto. Quinta-feira, né? 22 de janeiro de 2022. Então eu tive fatos assim que eu acho interessantes. Por isso que eu te perguntei se conheci o Garofalo, porque eu fui a Porto Alegre uma vez para sondar como é que estava para trabalhar em Porto Alegre. Sim, professor. E eu desci na rodoviária, cara. Isso é um fato que é inesquecível para mim. Eu desci na rodoviária e não saí da rodoviária. Eu encontrei o Garofalo, que era pianista. Me encontrou na rodoviária, eu estava chegando em Porto Alegre, ele me perguntou: vem cá, tu não quer fazer o meu lugar hoje? Que eu tá abrindo uma casa de tango aí, eu vou tocar. Eu digo, sim, mas eu posso fazer o teu lugar, estou chegando em Porto Alegre. Onde é que tu está tocando? Aqui na rodoviária, no restaurante Gauchão. Ah, o Gauchão, que era de um cara chamado Cantarelli, né? Tinha um piano de cauda. E eu desci na rodoviária, antes de sair da rodoviária eu já estava trabalhando. É uma coisa interessante, né? Isso deve ter sido em que ano? 75. Ah, é o ano que o senhor foi embora de Livramento, né? Daí eu estava entre Pelotas e Porto Alegre. Aí eu resolvi ir para Pelotas. Perfeito. Professor, o senhor acompanhou o Calbi Peixoto?
Acompanhei vários artistas, cantores. Toquei num conjunto que se chamava Gold Star, lá de Pelotas, que acompanhava o Gregório Barros. Bah. Aí não era uma vez, faziam uma gira com o Gregório Barros. Bah. Mas o Calbi o senhor acompanhou? Acompanhei lá em Pelotas. Calbi Peixoto. É. Professor Afonso Celso, um lendário músico de Santana do Livramento que há muitos anos reside na cidade de Pelotas, professor universitário do curso superior de música em Pelotas e que tem assim um papel fundamental na história das primeiras orquestras, dos primeiros conjuntos de Livramento na década de 60. O seu pai, ele era médico, não é, professor? Era médico. Como é que era o nome do seu pai? O mesmo meu nome, sem o Júnior. Afonso Celso da Costa. Eu toquei na Orquestra Sinfônica de Pelotas também. Ah, que coisa sublime. Só que na Orquestra Sinfônica eu tocava os tímpanos. Sabe aqueles dois tambores? Sim. Grandes, os tímpanos. Eu era timpanista da orquestra. Perfeito. Professor, o seu pai era médico, mas depois ele montou um laboratório, como é que é? Ele fez um curso de análises clínicas, né? Em Montevidéu. E teve toda a vida trabalhando com laboratório. E dava aula também no colégio das irmãs. No Colégio Santa Teresa. Santa Teresa. E o laboratório do seu pai funcionava lá na Avenida João Pessoa. No começo era ali. Em frente à Praça dos Cachorros. Isso. Em cima da antiga rodoviária. Era. Bem em cima da antiga rodoviária. Como é que era? O senhor já me disse o nome do seu pai, Dr. Afonso Celso, né? Exato. E o nome da sua mãe, como era? Carmelinda Westphalen da Costa. Muito bem. Professor, e agora o senhor está casado em segundas núpcias com a professora Maria Alice, filha do saudoso e querido médico Dr. Darcy Barbosa. Graças a Deus. Sim, o senhor ficou viúvo e agora se reencontraram, né? Porque já tinham se conhecido quando muito jovens, né? É, um amor da juventude. Perfeitamente. Professor, e o senhor tocou com todos os irmãos, os cascudos, todos? Toquei com todos. Com todos. Quantos filhos o senhor tem, professor? Um casal. Tem uma filha que é farmacêutica e bióloga e um filho que trabalha no setor administrativo da Beneficência Portuguesa, em Pelotas. Que maravilha. E a professora... Duas netas lindas. São lindas mesmo. E a professora Maria Alice é formada em filosofia e psicologia, né, professora? Eu tenho um casal também. Um casal de filhos também, um dos quais é um grande executivo, né? Isso, e a filha é defensora pública. Defensora pública. E o seu filho é executivo em qual a instituição? E ele fica complicado, é um conglomerado. Um conglomerado de empresas. Professora... Na área do petrolífera. Sim, a senhora não quer vir aqui um pouquinho, professora, para mim filmar, para o público ver a senhora só um instante, professora? Só para dar uma boa noite aqui. Professor Afonso Celso, como é que o senhor encontrou Santana do Livramento, a sua cidade natal? Porque o senhor nasceu aqui, né, professor? Sim. Livramento cresceu uma barbaridade. Eu estou sem referencial em Livramento. Meus amigos... Eu acho que para ele foi importante isso aí, porque... Foi bom ele ter vindo aqui, professor? Eu saio na rua, não conheço ninguém. Ele fica aflito porque não encontra muitas pessoas com as quais ele conviveu, e então, sob um aspecto, ele está trazendo à tona uma série de coisas importantes que ele fez. Eu, com isso, dou a maior força. Que legal. A senhora é filha do médico Dr. Darcy Barbosa, né? Isso. Que foi um grande médico. Irmã da doutora Teca, que é dentista. Isso, e da Fátima, que é arqueóloga, trabalha na Universidade Federal da Serra da Capivara. Que legal. E dos irmãos gêmeos, José Luiz e João Alberto. Perfeito.
A doutora Teca é casada com o meu amigo Toco Santana. Isso. Luiz Carlos Oliveira Santana, da Fazenda da Glória, né? Isso aí. É isso, muito bem. Professor Afonso Celso, qual é uma mensagem final que o senhor gostaria de mandar para os seus conterrâneos? O senhor nasceu aqui em Livramento em que ano, professor? Em 45. 1945. O senhor estava me dizendo que seu pai foi um grande amigo e compadre do Dr. Darcy Barbosa, né? Exatamente. Qual é a saudação que o senhor mandaria para os seus amigos aí? Olha, saudações mil. Gostaria de encontrar alguns dos meus amigos daquela época que eu perdi o referencial. Amanhã mesmo eu estou bem entusiasmado de procurar o Juarez Lezama, que foi criado junto comigo, ali na linha divisória. Juarez Lezama, meu grande amigo, diretor da Estação Rodoviária de Livramento. Isso. E é isso aí. Eu saúdo o santanense e agradeço pela forma como você me recebeu aqui, que eu não mereço nada disso, mas fico eternamente agradecido. É isso aí. O senhor ainda toca o teclado, professor? Toco. Faço alguma coisa. É um músico excepcional, né? Próxima vez ele traz o teclado, né, para nós gravar. trouxe. Estão morando em Livramento, passando uns dias aqui? Nós moramos nas 3 cidades. Ficamos um pouco aqui, um pouco em Porto Alegre e um pouco em Pelotas. Perfeito. O professor Afonso Celso, apenas a título de informação e respeitosamente, o pessoal está vendo que o professor faz alguns movimentos com a cabeça. O professor está com um pouquinho de Parkinson, não é isso? Isso. Mas está sob controle, se tratando, né? É o Parkinson senil, que se chama isso, né? Eu estou com 76 anos, então isso acontece com muitas pessoas nessa idade. Isso ele está controlando. Mas estou bem. Inclusive fiz um check-up agora em Livramento. Foi a Maria Alice que me levou a fazer check-up com todos 24 exames. E todos deram muito todos bom. deram bom. muito Qual é o médico? Doutora Maria Cristina Ferveira. Ah, excelente cardiologista, né? Excelente Nos pessoa. Há um bom tempo agora, Grande profissional. Nos acompanhará. Que bom. E fazia tempo que não vinha a Livramento ou costumava vir aqui? Não, fazia tempo que eu não vinha. Mas uns quantos anos já que não vinha? Anos. É porque eu perdi o referencial, não tenho mais os familiares perto meu, pai, mãe, irmão, morreram tudo, então... Os irmãos não, amor. Ainda Santa tem... Maria. Não, Tem irmão duas que irmãs. morava aqui morreu. Sim, é verdade. Ah, tá. Mas tem 2 irmãs ainda, né, professor? Mas não mora em Livramento. Ah, Em Porto Alegre, outra em Santa Maria. uma em Porto Alegre e a outra em Santa Maria. Eram quantos irmãos o total? Nós éramos 5. 5 irmãos, né? Olha, professor Afonso Celso, eu quero lhe dizer que foi uma honra ter lhe conhecido pessoalmente. Eu sou um modesto pesquisador, né? E eu me sinto maravilhoso. E eu me sinto muito orgulhoso de ter lhe conhecido e conhecido a professora Maria Alice, e quero lhe desejar saúde, que Deus lhe abençoe imensamente junto da sua esposa, dos seus filhos. O senhor está no coração dos santanenses, né? Eu tinha muita vontade de lhe conhecer. O senhor faz parte da história da música em Santana do Livramento. Um grande e fraterno abraço, e esta com certeza será a primeira de outras futuras entrevistas, tá, professor? Tá, eu quero terminar também fazendo uma referência a colegas meus pianistas. Em Livramento tem um berço de pianista, é o Kiko Serralta, o Walter Rodrigues,
A Dionara Fuentes. Minha amiga, que cantava no canal Dias de Rivera. No Então, programa Auto Mercantil Brasil, Busca la Voz Infantil. Isso. Eu faço uma referência a esse pessoal todo que influenciaram de uma certa maneira na minha vida. Outro que não era pianista me influenciou era meu amigo Carlinhos Alves, que já é falecido. Professor, e naquela época o senhor tocou muitos bailes nos clubes aqui de Livramento? Cruzeiro, Comercial, Caixeiral? Todos os clubes, né? Todos os clubes. Que espetáculo. Então tá, um grande abraço, professora. Um abraço para você também. Professor Afonso Celso. Olha aí, essa pessoa maravilhosa. Ele e a esposa são possuidores de uma beleza grega, né, pessoal? De uma simpatia impressionante, né? Que legal. Um abraço, gente querida, aqui do Antônio Carlos Valente. Uma boa noite a todos e até a próxima entrevista. A imagem do professor Afonso Celso e a sua esposa Maria Alice.